E aí, Bladers, beleza? Pois é, o mês de outubro foi muito caro para quem coleciona Beyblade, isso porque a Takara Tomy resolveu lançar dois sets mais que especiais. E hoje nós vamos abrir aqui o B190, um dos sets mais interessantes, ainda que venha com muitas peças repetidas. É um set muito bom para quem está começando em Beyblade. Eu digo isso porque é um set que vem com dois Beyblades, dois lançadores e uma arena que, meu amigo, vamos combinar, é uma arena incrivelmente linda. Nós temos aqui um Recolor dourado do Dynamite Belial, ele vem com apenas a armor diferente do combo padrão, e nós também temos aqui um Recolor do Roar Bahamut, que é um Beyblade extremamente bom e foi prêmio de Random Booster, então ele é bastante difícil de conseguir, principalmente pelo seu DB Core. Eu fico muito feliz de ver um Recolor e especialmente em um set. Muitas pessoas me perguntam qual é o melhor produto para começar em Beyblade e eu sempre digo, você precisa de uma arena primeiramente. Sendo assim, esse set vem com uma arena, dois Beyblades e dois lançadores, ainda que sejam lançadores bem mais ou menos. Nós temos um set muito bom aqui em mãos e que eu vou abrir e analisar em detalhes para vocês. Então, vamos lá! É curiosa a opção da Takara Tomy ter colocado dois Light Launchers nesse set. São lançadores padrão, comuns, vem um de giro à direita, que a gente observa aqui. Esse daqui o branco de giro à direita. E são os mesmos lançadores, o padrão que vinha lá nos Dual Layers, o que é bastante nostálgico, mas eu não sei se eles têm a potência necessária para os novos Dynamite Battle. Ele também vem com o lançador de giro à esquerda, um Light Launcher L, que a gente observa aqui na cor preta e roxa, para combinar com o Bahamut. Mais uma vez, uma escolha bastante curiosa colocar dois Light Launchers nesse set, mas ainda assim são lançadores muito eficientes, certamente são mais baratos e por isso estão no set, afinal de contas, trazer apenas um lançador, mesmo que fosse Dynamite Battle, ia deixar o produto um pouquinho mais caro. E não apenas os lançadores, mas também duas cremalheiras e cremalheiras bem bonitas, já retinhas e nas cores para combinar com os lançadores. Então temos aqui a cremalheira dourada para o lançador branco e dourado e a cremalheira roxinha para o lançador preto com roxo. Muito legal, muito nostálgico essa sensação. Os Light Launchers da Takara Tomy são de uma qualidade muito boa, eles são muito macios para você lançar e para Beyblades um pouco mais leves são interessantes. Agora eu fico muito curioso para saber se esses lançadores são bons com Dynamite Battle e é o que eu vou testar no vídeo de hoje. E agora sim, aos Beyblades. Começamos com o maravilhoso Recolor do DB Core do Belial, que veio em dourado, muito dourado, e uma cor meio cobre, muito bonito, cara. Belial nós conhecemos, é o DB Core padrão do protagonista. Essa daqui é a primeira versão do Belial, que vem com dentinhos bastante ok para ataque. Tome cuidado para não usar muito drivers dash ou drivers com travas de metal, porque esses dentinhos são um pouco frágeis e podem acabar sendo prejudicados. Mesmo assim, o Belial tem travas muito boas, mesmo para drivers comuns, e é um DB Core bastante bonito. Em seguida nós temos a Blade Dynamite, que nós já conhecemos de outros unboxings, só que dessa vez num Recolor em dourado. Dynamite é uma Blade que gira exclusivamente à direita, como você vê pelo Rzinho aqui em cima, e ela possui 3 pontos de contato bem fortes, mas que ao mesmo tempo podem ser um pouco encobertas por essas partezinhas pintadas em cobre aqui. Apesar de ser uma Blade bastante ofensiva, ela é muito leve porque não tem nenhum componente de metal, nenhuma mecânica, nada. É a Blade mais simples que nós temos para Dynamite Battle, afinal de contas foi a primeira lançada no sistema Dynamite Battle. Nós podemos observar aqui de lado também, ela tem pequenos smashes, nada muito ofensivo, mas ainda assim ela é agressiva o suficiente para dar ataques bem interessantes nos oponentes, mesmo que seja, como já disse, mais simples. Essa é a peça que vem diferente do combo do Dynamite Belial padrão. O padrão vinha com uma Armor 2, agora ele vem com uma Armor 3 no set. Armor 3 tem 3 pontos de peso bem definidos aqui em lados opostos, ou seja, o lado que tem 2 pesos é mais pesado, obviamente, para causar um desequilíbrio no Beyblade. Além de tudo, esse daqui é um componente de metal que é encaixado no layer e juntamente com o DB Core é a peça que ajuda a manter o layer
preso como uma peça só. E também responsável por definir o modo High ou Low dos Layers Dynamite Battle. O disc que vem é o Nexus, que nós já conhecemos também do combo padrão dele. Esse é um disc compatível com o sistema Dynamite Battle, por isso ele é muito mais baixo, o centro de gravidade dele fica mais para baixo mesmo, e ele é compatível com o modo Low dos Layers Dynamite Battle, por isso ele tem esse espaço maior aqui entre a ponto principal de peso e a parte de cima. Além disso, ele é muito interessante porque ele cabe Gears, ele é compatível com a S-Gear. Todos os discs Nexus são compatíveis com essa Gear, mas sem a Gear você observa que ele tem aqui 8 lâminas intercalando entre uma grande e uma pequena, não apenas isso, intercalando as alturas delas também, uma grande embaixo e uma pequena mais em cima. Isso para causar certa aerodinâmica nesse disc e fazer com que o Beyblade tenha uma movimentação melhor durante a batalha. E aí nós temos o Recolor do Driver Venture, que é um driver muito legal, eu gosto bastante, e ele tem um potencial ofensivo bem interessante. Isso porque ele tem uma ponta de plástico plana aqui no centro que vai dar uma movimentação interessante para ele, ao mesmo tempo que ele tem esse anelzinho de borracha em vermelho aqui em volta, que quando pega na borda da arena certamente causa uma movimentação de contra-ataque ou aceleração bem legais, bem interessante. Ao mesmo tempo ele tem essa partezinha dentada aqui em volta, que também serve para agarrar na borda da arena e fazer com que ele tenha mais agressividade no ataque. Não é um driver muito fácil de controlar na arena, lembrando que esse daqui é um tipo de ataque, então ele tem muito menos resistência, especialmente considerando a fricção dessa parte de borracha no driver dele. É um driver muito bonito, muito bem pensado também, porque ele é compatível com a V-Gear. Então nós temos um driver de ataque que talvez não tenha a melhor mola possível, mas ainda assim ele tem esses pontinhos aqui em cima, essa trava aqui em cima, que faz com que ele trave muito bem no layer do Beyblade. Gosto bastante desse driver e também do tamanho dele, ele é bem grandão, né? O próximo Beyblade que nós temos nesse set é pessoalmente o meu Recolor favorito de todos os Recolors já lançados até agora. Esse daqui é o DB-Core Bahamut, e é um DB-Core muito interessante porque ele não possui travas, ele possui componentes de borracha. Se observarmos aqui na parte de baixo, você vai ver que ele não tem dentinhos, ele não tem travas nenhuma, zero, nem mesmo uma elevação, é reto. Mas o que ele tem são dois pequenos Burst Stoppers que você observa aqui. Essas partes em vermelho são para que você consiga dificultar o Burst Finish, fazendo com que ele passe pelo disc e não pelas travas do driver. É bem interessante como funciona. Se você observar aqui na parte de dentro, você vai observar que a elevação do disc passa direto na borrachinha e ele precisa passar por cima dessa elevação de borracha para que ele destrave. Sem que ele passe por ali, torna o Burst Finish muito mais difícil. Além disso, ele também tem essa parte central aqui, que também é um componente de borracha, e ela vai ficar pressionando o driver para que o driver tenha mais fricção e ele gire com mais dificuldade. Afinal de contas, quando você encaixa o driver, é exatamente essa parte de cima dele que você vai pressionar contra essa borrachinha daqui, fazendo com que ele tenha uma dificuldade para girar. Então ele tem tecnicamente 3 características de Burst Stopper, o que é algo bem interessante, além, é claro, das cores que a Takara Tomy escolheu. Um roxo com rosa e vermelho, sinceramente me agradam muito. Vamos então para o melhor Recolor da Blade Roar que eu já vi. Sinceramente, eu sou muito fã desse Recolor, eu adorei as cores e me remetem bastante a Bakuten Shoot Beyblade, que tinha essas cores diferentonas aqui. Essa Blade aqui, assim como o DB-Core do Bahamut, giram exclusivamente à esquerda, e isso você pode ver com esse Lzinho aqui, que indica o sentido de rotação. L vem de left em inglês, que significa esquerda. Nós já conhecemos o Roar, sabemos que ele tem um formato bastante próprio para contra-ataques. Você percebe que aqui ele tem uma elevação diferente, ele vai causar muitos contra-ataques nessa parte aqui, e também na outra extremidade dele você observa alguns pontos que ele consegue dar contra-ataques bem fortes. Roar é bem interessante quando ele está no começo da batalha, mas é quando a mecânica dele é ativa que as coisas ficam ainda mais interessantes. Observe bem o formato dele e veja como ele é um pouquinho mais quadradão e ele consegue dar contra-ataques graças a isso. Quando o disc passa por essas partes em vermelho aqui, você vê que ele sofre uma alteração no seu padrão, e aí você ativa o modo defensivo dele com 4 pontos vermelhos cobrindo aqueles espaços que você tinha para contra-ataque, deixando o layer mais circular e muito melhor para defesa.
Então ele deixa de dar contra-ataques, ele deixa de receber recuo e começa a ter um padrão circular muito mais eficiente para defender e não levar tanto recuo. Essa é a proposta do Roar, que eu acho simplesmente incrível. Ele vem com Armor 6, diferente também do combo padrão do Roar Bahamut, que vinha com Armor 10. Aqui a Armor 6 também equilibra muito bem o peso nas duas extremidades dele, porque tem 6 pontos principais de peso bem distribuídos para fazer com que o Beyblade tenha estabilidade no giro. Uma alteração também no disc, ele vem com o disc Karma, que é o mesmo disc que veio no Guilty Longinus. Ele acaba tendo um formato bem interessante em conjunto com o Roar, mesmo que não seja tão interessante defensivamente quanto o Giga, que veio no combo original do Roar Bahamut. O Karma ainda assim parece ser bem interessante. Ele tem várias pontas aqui, e já que ele gira à esquerda, ele gira nesse sentido aqui, ele pode causar alguns danos se você utilizar com drivers muito altos. Mesmo assim, o Karma é interessante para ter uma aerodinâmica melhor na rotação do Beyblade, e a distribuição de peso dele não é absurda, ela é bem distribuída e faz com que o Beyblade tenha um giro até bastante estável. E aí nós temos a peça pela qual nós compramos esse set, basicamente porque ele é exclusivo desse set. Esse daqui é o driver Metal Drift. Metal Drift porque ele tem sim as travas de metal aqui em cima que você observa, e essa parte de metal aqui faz com que o peso do Beyblade seja mais concentrado na parte central do corpo do Beyblade e vai dar mais estabilidade para ele. Além disso, ele tem uma mola dourada ali dentro, essa mola aqui é reforçada e dificulta o Burst Finish, porque afinal de contas, para passar pelos dentinhos, pelas travinhas dos DB Cores, ele tem uma pressão muito maior e isso dificulta o Burst Finish. Além disso, o formato do Drift, que é um driver muito utilizado no competitivo, é excelente para Life After Death, isso porque ele tem aqui uma ponta no centro, essa ponta tem giro livre, e não apenas o giro livre, ela tem também uma área bem grande, como você pode ver, não é exatamente pontiaguda, como é o caso do Bearing ou de um Revolve, por exemplo, ela é um pouco mais plana. Ou seja, lançar esse driver aqui com muita força faz com que ele tenha uma movimentação muito agressiva no começo da batalha, mas conforme o giro do Beyblade vai diminuindo, ela tende a ficar mais centralizada e mais focada em uma postura defensiva, o que é basicamente a característica de um Beyblade de defesa, mas as pessoas utilizam muito esse driver aqui para combos de equalização, porque em termos de Life After Death, não apenas a estrutura aqui de giro livre, mas a estrutura em volta ajuda bastante o Beyblade nas rotações finais dele nas batalhas. É um driver sensacional e, sinceramente, a Takara Tomy poderia ter errado muito nesse driver, considerando que ele é um driver metal. Eu digo poderia, porque quando nós pegamos o driver Drift padrão, nós vemos aqui a altura das travinhas dele. É esse dentinho aqui que passa pelos dentinhos do layer do Beyblade. Se você compara com os dentinhos do Metal Drift, você vê que os dentinhos do Metal Drift são praticamente inexistentes, eles são muito baixinhos. A Takara Tomy diminui esses dentinhos aqui de trava dos Metal Drivers exatamente porque sabe que o desgaste dos dentinhos dos layers acontece bastante, especialmente porque esse daqui é um driver feito com metal. Mas mesmo para um padrão de drivers de metal, que você observa aqui essa travinha aqui em cima, você observa que o Metal Drift é muito baixinho e talvez não vá fazer tanta diferença assim. Mesmo assim, você consegue observar uma grande diferença ali, e aí vai fazer com que esse driver não seja tão impossível de eclodir. Ele já tem a mola reforçada assim, mas talvez isso previna um pouquinho os desgastes que nós vemos nos dentinhos dos Beyblades, o que é uma coisa bem positiva. Takara Tomy sempre melhorando aí os moldes. Depois de explicadas as mecânicas e cada componente dos Beyblades, vamos à montagem. Para começar, vamos aqui com o Dynamite Belial e nós precisamos determinar se ele vai ter um modo High ou um modo Low. O modo High dele, certamente, você coloca a armadura aqui na parte de cima e você tem a distribuição de peso toda na parte de cima do Beyblade, e por isso é chamado de modo High. Quando você vai colocar em modo Low, por exemplo, você vai colocar na parte de baixo, e aí então você coloca o DB Core na parte de cima. Fazendo assim, você tem o layer no modo Low. Aí você só precisa travar aqui para se certificar que todos os componentes estão bem presos. E aí você tem o Dynamite Belial dourado, que é um recolor bem bonito. Para concluir, você ainda coloca o seu disc e trava com o seu driver. Como de costume, travas muito fortes para o Belial,
muito fortes mesmo, e ele é muito eficiente considerando que é um tipo de ataque e precisa dessas travas fortes porque ele tem muito recuo quando bate nos oponentes. O Dynamite Belial vem numa cor dourada, exatamente em homenagem ao anime que trouxe um Belial dourado logo antes de ele evoluir para sua segunda forma. Então ele teve meio que um Gold Turbo, mais ou menos, mas dá pra ver que é um Beyblade muito bonito e as cores conversam muito bem com esse dourado aqui. Dynamite Belial é um Beyblade padrão, porque ele foi o primeiro Beyblade do sistema Dynamite Battle lançado, então ele não tem tanta mecânica, não tem tanta coisa assim, mas definitivamente é ótimo para coleção. Seguindo para o Bahamut, nós temos aqui a mesma configuração. Se colocarmos a Armor 6 na parte de cima, nós temos o layer no modo High, porque a distribuição de peso dele vai ficar toda na parte de cima do Beyblade e vai fazer com que ele tenha um pouquinho mais de desequilíbrio e você não vai ter o peso concentrado melhor na parte interna. Colocando no modo Low, basta encaixar a armadura aqui na parte de baixo e então você encaixa o DB Core por cima. Não esqueça de travar aqui. E agora nós temos o Roar Bahamut num dos meus recolors favoritos, talvez o melhor recolor na minha opinião, porque eu sinceramente adorei essas cores aqui. O Roar Bahamut é incrível e ele trava muito bem. Colocando o disc na posição oposta, porque é um Beyblade que gira à esquerda, nós encaixamos o driver e então travamos. Nossa senhora! Caramba, esse Beyblade aqui não vai eclodir, mano, por nada, por nada. O disc passa ali pela borrachinha do DB Core e não tem como, cara, ele não vai eclodir. Roar Bahamut é um Beyblade simplesmente sensacional, especialmente nesse combo que ele tá aqui, porque se você observar o formato dele de lado, você vê que ele é muito propício para Life After Death. Ele tem um formato muito bonitinho, ele tem a ajuda do Drift, que certamente vai ser um excelente equalizador, e também tem a distribuição de peso aqui do Karma, que você observa que tem um formato muito bom para ajudar o formato do próprio Drift aqui. Legal ver o Roar Bahamut funcionando assim, e aqui ele está no modo de contra-ataque. Conforme ele avança com o disc, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, você observa que ele fica um pouquinho mais circular e bem mais defensivo. Que mecânica da hora! Esses são os dois Beyblades que vem nesse set, são Beyblades simplesmente lindos, mas ainda tem mais uma coisinha que eu quero falar a respeito do Dynamite Belial. Levando em conta que ele é um Dynamite Belial, ele é compatível também com todas as gears já lançadas para o Dynamite Belial convencional. Então, para que a gente monte certinho aqui com as gears e ver como fica ele douradão, a gente só vai encaixar aqui a L Gear, a F Gear, S Gear, V Gear. E aqui está o Dynamite Belial Perfect Gear dourado, como a gente vê ele no anime. Olha que coisa linda esse Beyblade completo, muito incrível, e o fato dele ser compatível só deixa esse recolor ainda mais especial. Olha que da hora esse recolor, mano. Certamente um dos Beyblades mais legais de colecionar e um dos mais pesados que nós temos até agora em Beyblade Burst, pelo menos no combo stock dele. Muito bonito esse recolor, né? Mas calma que ainda não acabou, nós ainda temos uma arena para fazer uma análise. Beleza, essa daqui é uma arena padrão Dynamite Battle da Takara Tomy. Ela não teve uma alteração em relação à primeira versão dela, que foi lançada em março. Pelo menos não parece ter tido nenhuma alteração em relação à arena original, pelo que eu comparei aqui. O mais legal dela é porque é uma arena muito boa para quem ainda não tem uma arena padrão Dynamite Battle, que eu recomendo, já que é uma arena muito maior, tem uma área maior e é interessante para fazer algumas batalhas. Especialmente considerando que hoje em dia os Beyblades são muito maiores e eles precisam de uma arena um pouquinho maior, então a Takara Tomy fez essa arena um pouco diferente da padrão, para que nós tenhamos batalhas diferentes e também muito interessantes. O legal é que essa arena ela tem um ângulo maior na parte central dela e ela ganha uma borda extra também. Isso em relação à arena padrão da Takara Tomy. Nós também temos aqui uma alteração nas saídas, ela tem apenas 2 saídas, mas isso não quer dizer que overfinishes são tão raros assim. Eles acontecem e bastante, dependendo dos combos que nós utilizamos. Outro ponto interessante dessa arena é a sua cor, muito bonita. Eu já sou muito fã de Beyblades e arenas pretas, mas essa daqui surpreendeu demais quando os vídeos de divulgação começaram a sair, porque ela não é uma arena preta sólida, ela é uma arena preta
translúcida, você pode ver através dela e isso dá um aspecto muito premium para esse set. A arena é muito bonita, excelente para quem quer colecionar e muito melhor ainda para quem quer batalhar nela, porque sem dúvidas, só quem tem uma arena dessa sabe que é muito legal o desafio de você dominar os seus Beyblades favoritos nela. Ainda que estejamos mais acostumados com as arenas padrão, é um desafio bem grande nós aprendermos novos lançamentos de uma arena diferente. E esse é o melhor potencial aqui, porque afinal nós temos que reaprender os nossos lançamentos e sair um pouquinho da nossa zona de conforto. A gente sabe que arenas são essenciais para batalhas e quando há uma modificação, por menor que seja, a arena acaba se tornando muito diferente daquilo que estamos acostumados e precisamos desenvolver lançamentos mais eficientes com as nossas peças favoritas. Então é muito melhor a gente treinar em arenas novas do que simplesmente falar que elas não são boas. Essa é a nossa limitação em relação às arenas. Mas acho muito legal a Takara Tomy ter relançado e ter feito um outro set, principalmente para quem quer comprar uma arena Dynamite Battle e não tem encontrado porque elas não são muito fáceis. Ainda assim, como o primeiro produto de Beyblade Burst, eu recomendo muito esse set, exatamente porque ele vem com esse componente tão importante para o jogo que é uma arena. Obviamente que os Beyblades e lançadores também são muito importantes, mas sem uma arena fica muito difícil de jogar. Então, além do Recolor ser espetacular, aqui é a oportunidade de nós termos uma arena Dynamite Battle, que é a terceira cor que aparece. Ela veio em transparente no primeiro set e depois nós tivemos uma versão em branco, agora temos essa versão em preto transparente excepcional. É uma arena que eu já testei bastante, que tenho bastante familiaridade em lançar vários combos nela, considerando a minha arena transparente, coitadinha, já tá velhinha, gasta, então tá na hora de mudar um pouquinho e colocar essa arena preta para funcionar e ver como ela vai se sair nos vídeos de batalhas. Tô muito ansioso para testar ela, porque aparentemente é a mesma arena Dynamite Battle que nós já conhecemos e possui, como disse, uma borda extra. Ela tem um degrau extra para os Beyblades, então é preciso um golpe muito forte para jogar o oponente para fora. Tô curioso para ver principalmente como esses Beyblades aqui vão se sair nessa arena com os Light Launchers que vieram nesse set. Então, vamos conferir. Bem, temos aqui a belíssima arena nova e eu quero testar somente os componentes que vêm nesse set especificamente. Então eu vou usar os Light Launchers para lançar os Beyblades e vou usar somente os dois combos que vieram aqui também, exatamente porque eu quero usar o que veio no set, o que você consegue fazer com o que vem. Arena, 2 Beyblades e 2 lançadores. Sendo assim, a batalha vai ser entre o Dynamite Belial Nexus Venture 3 contra o Roar Bahamut Karma Metal Drift 6. Lançamentos muito menos potentes, mas vamos ver como os Beyblades vão se sair nessa primeira batalha. Belial circula bastante, uma arena linda dessas. Dá pra ver que o Bahamut é muito estável no centro da arena. E obviamente vai ficar para equalização. Opa, um pequeno counter ali rapidamente. Mas sem muito impacto, né? E aí é do Bahamut. Oh, passou perto, hein? Belial não acha ninguém no centro da arena. O Bahamut subiu para a borda e agora tá só gastando a energia do oponente. E aí parte pro contra-ataque para equalização. Essa é basicamente a diferença dos lançadores. Muitos me perguntam se a gente pode usar lançadores mais antigos com Beyblades atuais. A gente pode, mas as batalhas acontecem exatamente dessa maneira. Dá pra ver que os lançadores não são muito potentes, ao mesmo tempo que os Beyblades, por serem muito mais pesados, faz com que os lançamentos não sejam tão eficientes como deveriam ser. Belial circulando para a borda, logo vai para o centro. Boa investida, mas não desestabilizou o Bahamut o suficiente. Drift faz um padrão de contra-ataque bem interessante e inclina o Belial. E aí temos mais uma vitória do Bahamut. A nível de curiosidade, eu vou usar os lançadores Dynamite Battle, que são mais aconselhados para esses Beyblades e essa arena.
percebemos uma diferença bem grande na movimentação, os Beyblades um pouco mais agressivos também, mas eu tô impressionado com o giro livre desse Drift. Ele não se descontrolou loucamente como o Drift padrão, esse parece estar um pouco mais macio na rotação dele. Lindas investidas do Belial, mas não o suficiente, mais uma vez é do Bahamut. Uau, olha esse Drift, mano. Uou, lindo golpe. Olha a movimentação do Belial. Que interessante. Eu tenho a impressão que essa arena tá com um comportamento um pouquinho diferente da outra. Ou talvez eu tenha melhorado no lançamento. Ok, vamos mais uma. Uou, uou. Linda investida, olha o Drift indo para a borda da arena. Belial também, quase um overfinish, uma movimentação interessantíssima do Belial. Mas não o suficiente, aí já era, o Bahamut vai equalizar e vai acabar com a resistência do Belial. Ok. E é isso aí, Bladers, esse aqui é o B190, um Starter Set muito bom para quem quer começar em Beyblade Burst agora, é porque exatamente ele vem com essa arena maravilhosa que me parece um pouco diferente da arena padrão, eu não sei explicar o porquê, mas eu sinto que o padrão dela tá um pouquinho diferente. Ao mesmo tempo que os Beyblades são muito bons, principalmente pelo Bahamut, que vem com componentes excelentes e o driver dele nem se fala. Ele vem com lançadores um pouquinho mais fracos, mas basicamente é o que deu para colocar no pacote sem encarecer muito mais o produto. Eu ainda definitivamente recomendo muito comprar um lançador desses aqui, que é um Dynamite Battle bem mais potente do que o que vem nesse set, mas ainda assim é um set muito bom, essencial, e eu recomendo bastante para todo mundo que quer começar no Beyblade, porque é essencial você ter uma arena. Então é isso, espero que você tenha curtido esse vídeo, não esquece de deixar um gostei e até a próxima!